Boa noite, gente. Nesta noite fria de sábado, 4 de julho, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em nome da casa que nos acolhe com tanto carinho, a CEFIF, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que proporciona o nosso encontro semanal para a realização do Evangelho no lar, não é do Evangelho à distância, onde nós temos a grata oportunidade de nos encontrarmos para rever os ensinamentos de Jesus e que possamos, nestes breves momentos deste encontro, né, termos o melhor aproveitamento destes ensinamentos do Mestre querido. O Evangelho em nossa casa se realiza habitualmente, para aqueles que não estão familiarizados, que estão entrando hoje pela primeira vez na página da CEFIF Espírita no Facebook. O Evangelho se realiza às terças, às quartas, às quintas e aos sábados, sempre às 19 horas. Nos outros dias nós temos as palestras públicas, na segunda-feira às 20 horas, na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 19 horas e no domingo às 10 horas da manhã. Aqueles que porventura tenham se esquecido, gostaria de lembrar, não é, que providencie o jarro d'água, a garrafinha com água, o copo com água, para que nós possamos receber a fluidificação desta água para o nosso tratamento, que a espiritualidade, com muito carinho, providencia para a gente. Vamos então começar a realização de mais esta tarefa, fechando os nossos olhos, inspirando calma, suave e profundamente, e pensando que Jesus, neste instante, adentra ao nosso lar, abre os braços e acolhe carinhosamente a cada um de nós que nos encontramos no lar, afaga os nossos cabelos, coloca a nossa cabeça de encontro ao seu peito e nos envolve carinhosamente em vibrações amorosas, nos proporcionando a oportunidade de sentir-lhe as vibrações amorosas, a fim de nos refazermos, que possamos estar abertos e receptivos então à ação dos bondosos amigos espirituais que atuam juntos de cada um de nós, a fim de melhor aproveitarmos os ensinamentos da noite de hoje, e que todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, que nós possamos aproveitarmos da melhor forma os ensinamentos desta noite. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, que esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nós, no estudo do Evangelho, estamos tratando aqui do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o que é ser chamado, hein? O que é ser escolhido? Mais precisamente, nós vamos ver na noite de hoje, o item: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aqui talvez caiba a primeira pergunta, não é? Aonde é que se encontra o reino dos céus? Será que ele é muito distante? O que será que eu preciso fazer para adentrar ao reino dos céus? Se ele for muito distante, como é que eu chego lá?
E quais são os pré-requisitos para entrar no reino dos céus? Em alguns itens passados, nós vimos que precisamos da túnica nupcial para fazer parte, não é, desta possibilidade de adentrar ao reino dos céus, não é? E a túnica nupcial, não é a roupagem, não é, de amor e de caridade que nós vestimos, não é isto? Para que nós possamos fazer parte do banquete celestial. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqui nos itens 6, 7, 8 e 9 do Evangelho. Na parábola, o apóstolo Mateus faz a seguinte colocação para a gente. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade, não é de iniquidade, de injustiça, de maldade. Então, a doutrina espírita nos proporciona belíssimas oportunidades de pensarmos na fala dos apóstolos. Quando a espiritualidade vem, né, em seguida e abre as possibilidades de entendimento e de esclarecimento. Porque, às vezes, olhar o texto não é tão fácil o entendimento disto. Mas, olha só, entrarão no reino dos céus, não é, aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Olha uma dica legal. Porque eu preciso me perguntar, eu faço a vontade de Deus? Não é? Em que circunstâncias eu faço a vontade de Deus? Porque provavelmente todos nós, em muitos momentos da nossa existência, já fazemos a vontade do Pai. Já agimos de acordo com os ensinamentos de Jesus, já agimos de acordo com as leis morais, as leis divinas. Mas fazemos isso todas as vezes? Não. E é neste fato de não realizar todas as vezes as minhas escolhas dentro do meu proceder, pensar, sentir, falar e agir, não é? Quando é que eu não faço a vontade de Deus? Assim, então eu tenho que estar atento para isto, né? Pegar assim, na hora que a coisa acontece, eu preciso estar vigilante e atento, né? Porque é importante ter consciência que, pelo grau de imperfeição que eu ainda tenho, eu não vou realmente realizar tudo de acordo com o ensinamento de Jesus. Eu ainda não vou seguir para e passo todas as leis morais. Isto ainda faz parte da minha imperfeição. Então quer dizer que, ao agir assim, eu sou um indivíduo, um ser espiritual normal, falível, perfeito só Deus. Não é? Quem acha que o perfeccionismo ele ajuda, não é, que ele é uma virtude, lamento dizer para vocês que não é este o caminho. O perfeccionismo não é uma daquelas aberrações que a gente precisa abolir da nossa intimidade. Não é? Perfeito é Deus. Não é? Quando Jesus foi perguntado, não é, se ele era bom, ele responde para a pessoa que lhe perguntou, bom é só meu Pai que está nos céus. Então imagina, se Jesus, na sua condição crística, em toda a sua evolução moral e espiritual, diz que ele não pode ser chamado de bom, que é só Deus, imagine eu aqui, na minha pequenez.
mas, não é, trago, assim como todos nós já trazemos construções no bem. Então eu preciso estar atento a isso. Não é? Quando, dentro deste exemplo que eu dei, não é, eu achar, não é, que tenho que fazer as coisas de forma perfeita, eu preciso tomar cuidado com isto. Não é? Por quê? Porque não vou conseguir fazer perfeito. Eu preciso ter na consciência que eu vou fazer o melhor que eu posso nesse instante. Por quê? Porque no próximo instante eu posso já ter evoluído. E ao evoluir, eu posso achar que tenho condições de fazer diferente. Não é? Imaginem só, assim, para gente que tem a vida conjugal, deixa eu pegar aqui na mesa, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui no porta-canetas, não é? Vamos imaginar que fosse escovas de dente, não é? Aqui. Então, olha só. Aí, de repente, não é? Marido e mulher põe a escova no mesmo porta-escovas, não é? Lá em cima da pia. E aí, não é? Um acha, não é? Que, não é? As duas escovas têm que estar, não é? Uma para um lado e outra para o outro. Não é? E vamos imaginar que a gente tem aqui, não é? O creme dental, não é? O tubo de creme dental. Aí, um deles acha que a tampa do creme dental tem que ficar para baixo, no meio das escovas. E o outro acha que o tubo de creme dental tem que ficar com a tampa para cima. E aí, quem é que está com a razão? Será que vale a pena se desentender por tão pouca coisa na vida da gente? Não é? Será que não é tanto faz se eu deixar, não é, o tubo de creme dental com a tampa para baixo ou o tubo de creme dental com a tampa para cima? Se as escovas estiverem juntas de um lado, o creme dental estiver do outro, qual é a diferença? Em que isso vai importar? Não é? Vai fazer diferença no grau de evolução da gente? Não. Mas às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas na nossa existência, então nós precisamos estar atentos. Porque o que vale a pena são as coisas grandes da nossa existência. Não estas coisas tão pequenas que podem nos levar a um desgaste no nosso relacionamento. Né? No ambiente de trabalho, da mesma forma. Né? Tem pessoas que têm uma forma de construir os relatórios para apresentar os resultados. A outra pessoa tem outra forma de construir os relatórios para apresentar os resultados da sua área ou da organização. Mas será que ambas as formas não atendem às expectativas dos leitores destes resultados? Então, não vale a pena a gente discutir, né, por tentar alcançar a perfeição naquilo que a gente faz. Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum e, muito pelo contrário, vamos ser extremamente chatos. Muito, muito chatos. Então, como é que é, né, este fazer a vontade do meu Pai? Neste caso aqui eu vou relevar. Cada um de nós tem uma opinião de como deve ficar o creme dental, de como é que deve ficar as escovas, e vamos conviver bem com isto. Ora a escova está de um lado, ora está do outro, ora o creme dental está virado de um lado, ora o creme dental está virado do outro, e está tudo certo. Não tem certo ou errado. O que tem é diversas formas de se fazer a mesma coisa. Se eu tenho como objetivo chegar a São Paulo, tanto faz eu ir pela Castelo Branco como ir pela Raposo Tavares. E posso ainda ir pela Rodovia do Açúcar, pela Santos Dumont, Campinas, Anhanguera, ou pela Bandeirantes, que vou chegar em São Paulo do mesmo jeito. Vou alcançar o meu objetivo. Isto é o que é mais importante eu perceber. Então, como é que eu faço? Não é? Eu faço a vontade do meu Pai? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Puxa vida, será que o fato de eu ser um trabalhador da casa espírita de mais de 30 anos, o fato de estudar a doutrina espírita,
Imagina, eu comecei a estudar no Irmã Francisca em 1990. E de 1990 até hoje, salvo raríssimos intervalos, não parei de estudar até então. Tem muitos anos de estudo, fazendo cursos na casa, fazendo curso em outras casas, né? E buscando constante aprendizado. Quando ele fala que não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios, não fizemos diversos milagres em seu nome, veja que eu, como trabalhador da casa espírita, e aí cada um de vocês, não é, pode refletir a respeito, não é, do vosso engajamento de trabalho na casa, o que vocês têm feito, mas vejam, não é, aqui estou eu fazendo a live do Evangelho. Em outro dia do mês, eu vou gravar uma live, não é, com uma palestra da doutrina espírita. Tem um outro dia que nós nos reunimos, não é, porque eu e mais 2 amigos, não é, damos o estudo da mediunidade para um dos grupos da nossa casa. Então, a gente fala sobre a doutrina espírita na live do Evangelho, na live da palestra, no estudo da doutrina espírita, mais especificamente no estudo da mediunidade, no grupo mediúnico, quando nós nos reunimos, no atendimento fraterno que nós fazemos, antes pessoalmente, não é isso? Então, são muitas as oportunidades que a gente tem de falar sobre a doutrina espírita. Mas o fato de falar sobre a doutrina, de estudar sobre a doutrina, né, isto me faz merecedor de algum privilégio no mundo espiritual? Por acaso eu vou ter um lugarzinho diferenciado quando eu desencarnar, que eu voltar para o mundo espiritual? Eu vou ter um lugarzinho reservado, né, por conta de tudo isso? Né? Pelo que diz a lição aqui, em absoluto. Né? Posso falar tudo isto de doutrina espírita, mas, como ele diz, se eu não fizer a vontade de Deus que está no céu, de nada, de absolutamente nada, me vale tudo isso de estudo, não é? E de trabalho, de engajamento, de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do Evangelho. Nada disso vai me valer se eu não fizer a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do meu Pai? Praticar os ensinamentos de Jesus, vivenciar os ensinamentos do Evangelho que tem aqui. Sim? E aí eu vou precisar, não é, olhar quais são essas atitudes que eu preciso. Não é? Porque senão, como é que eu vou, não é, poder entrar no reino dos céus? Já sei que se não fizer a vontade de Deus, eu não entro no reino dos céus. Então eu preciso olhar estas circunstâncias. Eu até fui buscar na memória, não é, e fazer algumas anotações de situações em que eu perdi a oportunidade de, quem sabe, dar mais um passo em direção ao reino dos céus. Né? Trabalhando numa empresa, há muitos anos atrás, eu me lembro que um chefe que a gente tinha, ele se desligou da empresa, sim, e veio outro em seu lugar. O anterior, a gente tinha bastante afinidade, né? Mas no novo, não tinha. Eu particularmente não tinha. Pode ser que alguém da nossa equipe tivesse, não é, mais afinidade. Mas por alguma razão eu não sentia essa mesma química, essa mesma liga, essa liberdade de atuar junto do novo diretor da organização. Não é? E acho que isto era recíproco, da parte dele também não
as coisas não caminhavam tão bem assim. Então, as nossas reuniões, elas não eram, não é, muito fraternas. E apesar de todo o conhecimento que eu já tinha da doutrina espírita, eu me recordo que numa reunião, o meu comportamento, a minha atitude, não foi efetivamente cristão. Quando fui cobrado pelo meu superior do andamento dos projetos que estavam sob a minha responsabilidade, não é? Diante de todo o grupo, não é? Do nosso departamento, não é? Assim, e eu vi que as cobranças foram acontecendo, né? A cobrança para um, a cobrança para o outro, a cobrança para o outro. E eu fiquei incomodado, não é, com aquela forma de conduzir a reunião, cobrando as pessoas diante, não é, de outras pessoas, o que cria uma situação de desconforto. E fiquei pensando com os meus botões, vai chegar a minha vez. Não é? Eu também serei cobrado. E hoje eu vejo como podia ter agido diferente, né? Porque efetivamente, né, chegou a minha vez, e quando ele me questionou daqueles projetos, qual foi a minha atitude? Né? Não a atitude de um cristão. Né? Eu respondi a ele, sim, que não tinha podido desenvolver melhor as minhas atividades, porque ele não tinha tempo para me atender todas as vezes que eu solicitava a sua participação, não é? Porque nós precisávamos definir alguns caminhos para que os projetos andassem melhor. Então, não é? Sem, né, ele poder me atender para a gente resolver isso, não é? As coisas não estavam caminhando tão bem assim. Não é? Uma atitude da minha parte grosseira, uma atitude infantil. Porque se eu me sentir incomodado com o fato dele estar expondo os outros colegas numa reunião assim, né, com todo o conhecimento de doutrina espírita, eu podia ter pedido para ele, né, para a gente estar conversando particularmente, onde eu gostaria de estar expondo as dificuldades que eu estava encontrando, né, mas particularmente, né, sem expô-lo também diante dos colegas. Então eu quis responder na mesma moeda, à altura, não ficar por baixo, não é? E manifestar diante de todo mundo a minha contrariedade pela forma como estava conduzindo a reunião. Só que eu fiz a mesma coisa que ele fez diante dos outros. E isto não cabe, isto não comporta. Não é? Isto não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que eu, diante de uma situação desta, em que eu, não é, sou colocado à prova, se eu já aprendi alguma coisa dos ensinamentos do Cristo, não é, de ser manso, de ser dócil, de ser pacífico, não é, e eu já trago aprendizagem, trago construções que me permitem me conduzir de outra forma, não é? Eu fui também duro. Assim. Então, se dependesse daquela minha fala, naquela reunião, entrar no reino do céu, gente, naquele dia, com toda certeza, eu não estava indo para o reino dos céus. De jeito nenhum. Então, vejam, são estas situações que eu preciso, não é, me perceber. Não adianta dizer Senhor, Senhor, falar tanta coisa sobre a doutrina espírita, se diante das situações em que eu sou colocado à prova, eu não coloco em prática este aprendizado. Então, eu preciso estar mais atento. Daí a importância do vigiai e orai. Imaginem vocês, não é, que a gente fala, não é, tanto sobre, não é, a doutrina espírita, e como é que eu me comporto diante daquelas situações que eu preciso efetivamente mostrar se eu abraço de corpo e alma a doutrina. Não é? Então, não é, algumas situações, como o aborto,
não é? O uso indiscriminado de armas, a pena de morte. Assim. Então vejam, de vez em quando nós somos colocados, não é, em situações para opinar a respeito. Na internet tem bastante, tem muitos abaixo-assinados que vêm de diversas organizações, não é, para que eu me manifeste ou contra ou a favor. Então imagina falar, né, tudo o que eu falo, né, conhecer tudo o que eu conheço sobre doutrina espírita e de repente eu assinar propostas que venham a liberalizar o aborto, o uso indiscriminado de armamento, não é? A pena de morte, como já foi feito o plebiscito aqui no nosso país, não é? Aliás, o armamento foi feito o plebiscito aqui no nosso país. Então, isso mostra que eu preciso aprender a viver de forma coerente a minha existência. E eu preciso ter coerência entre o pensar, o sentir, o falar e o agir. Sim. E eu não posso pensar e sentir uma coisa e falar para vocês coisas diferentes daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Esta dissonância, esta incoerência entre o pensar e o sentir, eles, no decorrer do tempo, provocam desequilíbrios na minha estrutura perispiritual, na minha estrutura espiritual. Às vezes, é melhor que, não é, eu fale, faça, pense, sinta, fale e faça bobagens, mas tenha coerência. Talvez eu tenha mais possibilidades de ser corrigido num determinado momento. Estou sendo honesto comigo mesmo, estou sendo verdadeiro. Eu exteriorizo aquilo que vai por dentro de mim. Do que, não é, eu penso e sinto, não é, como uma situação que eu coloco sempre como exemplo, não é, quando eu estou falando com o público, quando eu me dirigir a alguém, não é, da seguinte forma: "Oh, meu querido, como vai você?" E lá dentro do coração e da consciência, né, eu estou pensando com os meus botões: esse cara é um crápula, né? Esse cara ainda vai se dar muito mal na vida dele. Então vejam, não é? Eu estou enrustindo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Não estou sendo verdadeiro comigo e com a outra pessoa. Então preciso aprender a ter esta coerência. E a doutrina espírita pede que eu preciso ter esta coerência neste proceder. Não é? Quando eu falar, não é, que a vida é um bem supremo e inalienável, que somente Deus tem o direito de conceder e de tirar, em hipótese alguma eu posso me manifestar em alguma circunstância, não é, a favor do aborto, a não ser efetivamente como aquilo que a própria doutrina espírita vem me colocar, não é, que é para salvar a vida da mãe, no caso. Sim, uma vida que já existe aqui constituída, não é? E que, não é, está em andamento. Então, não é, tem as situações em que se prevê. Eu não posso entender que a vida é um bem supremo e achar que as pessoas devam andar armado, porque a possibilidade de se tirar vidas vai aumentar em muito. Não é? Eu não posso dizer que a vida é um bem supremo e de repente compactuar com situações, com circunstâncias em que, né, se quer colocar como válido a pena de morte, quer seja de forma legal ou ilegal. Então é extremamente importante, não é, dizer Senhor, Senhor, não é, fazer e falar aquilo que eu penso e que eu sinto, para que eu possa entrar no reino dos céus. Se não,
né, vai ser difícil. E para isto, para fazer a vontade do meu Pai, eu preciso, lembrando sempre vocês que eu preciso, não é? Olha só, conhecer as leis divinas, ou as leis morais, como a gente tem lá no livro dos Espíritos, no livro terceiro, são 12 capítulos, são 10 leis que eu preciso me debruçar, né, para conhecer, para compreender. Aliás, não é? Olha só, posso conhecer as leis divinas, mas, né, muitas vezes eu não as compreendo. Então, veja que há uma distância entre conhecer a lei e compreender a lei. Para compreender, eu preciso vivenciar um processo. Não é? E este processo envolve estudar as leis, observar as leis e as situações, perceber, não é, a aplicação das leis diante das circunstâncias da minha própria vida. Assim, é preciso analisar estas circunstâncias para eu poder, não é, começar a entender como é que eu vou aplicar as leis nesta circunstância, naquela outra circunstância, numa terceira circunstância. É preciso comparar as situações, porque às vezes, não é, dependendo das circunstâncias, eu vou aplicar de forma diferente a lei. Não existe, não é, dentro das leis uma forma rígida, não é, quadradinha de fazer as coisas. Sempre depende das circunstâncias. Depois de comparar, eu preciso refletir a respeito, não é? O quanto eu tenho vivido as leis, o quanto eu ainda não tenho vivido as leis na minha vida de relação, não é isso? Não é? O que eu tenho aplicado delas, o que eu não tenho aplicado delas, quando eu tenho aplicado, quando é que eu não tenho aplicado, por que eu ainda não consigo aplicar as leis nessa minha vida de relação com as outras pessoas. Então, eu preciso passar por este crivo, não é, de refletir dentro da inteligência que eu tenho e tirar as conclusões. Eu preciso chegar a um entendimento de que por que eu consigo viver as leis nesta situação, mas não consigo viver nesta outra situação. Consigo viver a lei com esta pessoa, mas não consigo viver a lei com esta pessoa. Eu consigo praticar o evangelho nesta circunstância com aquelas pessoas, mas não consigo naquela outra com as outras pessoas. Então, tudo isto eu preciso construir no meu processo reflexivo e, como se diz, é um processo. Eu vou caminhar para e passo, até que lá na frente, em algum momento, eu adquiro a compreensão da lei divina. Eu adquiro as condições necessárias para vivenciar tanto os ensinamentos de Jesus quanto as próprias leis maior número de vezes. Eu consigo estar mais desperto, mais atento, mais vigilante para as situações da minha vida quando elas se apresentam, como estes exemplos que eu falei para vocês, e ali, não é, eu compreender que Deus está me concedendo mais uma oportunidade diante daquela situação difícil de poder, quem sabe, vivenciar a obediência, a paciência, a resignação, não é? E outras virtudes, não é? E outros sentimentos mais que eu preciso ter. Dentro deste aspecto de falar, de ter coerência naquilo que faz e que fala, eu gostaria de lembrar para vocês dois exemplos que eles para mim são muito,
muito importantes nos meus processos de reflexão, que é o de Paulo de Tarso e de Maria de Magdala, que conseguiram realizar um processo de transformação enorme em uma única reencarnação. E que me motiva muitas vezes a eu pensar que, mesmo diante das dificuldades que eu trago de viver a lei, que eu possa, não é, olhando para estes dois exemplos, tanto de Paulo de Tarso, não é, que matava os cristãos para ser um divulgador, não é, da doutrina espírita, uma pessoa que passou a viver o Evangelho, e da mesma forma Maria de Magdala, que eu tenho para mim como sendo, né, o 13º apóstolo, assim, já que, mesmo sendo mulher, não sendo aceita no meio dos apóstolos, né, ela foi realizar o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, né, no Vale dos Leprosos. Sim? Então, se eles puderam realizar esta transformação em uma única existência, é possível para qualquer um de nós vencer, não é, os desafios que nós trazemos para a nossa presente reencarnação, para a nossa presente existência. E dentro, não é, desta ideia, não é, de ser coerente, não é, para poder viver o Evangelho, viver as leis, não é, e ter condição de entrar no reino dos céus, não é, tem uma fala ainda de Kardec que diz o seguinte: todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre suas palavras, sobre as palavras de Jesus, não é isso? Estamos vendo o Evangelho, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a felicidade. Então, é extremamente importante que eu, na condição de ser espiritual que sou, me recorde desta fala de Jesus, que toda vez que eu buscar, que eu me esforçar por viver o Evangelho, viver as leis na minha relação com as outras pessoas, e olhe, aqui é me esforçar, eu estarei construindo a minha casa sobre a rocha. Não é? Eu estarei pavimentando a estrada que vai me permitir entrar então no reino de Deus. E o reino de Deus, gente, que foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Aonde ele se localiza? Ele está mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Ele está aqui dentro. Dentro da intimidade de cada um de nós. O reino dos céus, eu vou construindo na minha intimidade à medida que eu desenvolvo estes esforços para poder fazer o bem, para poder fazer a caridade material e a caridade moral. Assim, eu vou, à medida que faço mais o bem, eu vou construindo os sentimentos mais puros e mais nobres na minha própria intimidade. E aí vou, não é, afastando daqui de dentro, sim, a preocupação, a ansiedade, a aflição, a angústia, não, o desespero, não é, e vou sentindo o bem-estar pelo fato de fazer o bem para os outros. Eu vou asserenando a minha própria intimidade. Então, adentrar ao reino dos céus é conquistar na própria intimidade da consciência e do coração esta paz de espírito, esta serenidade, a consciência de que eu estou cumprindo com os meus deveres. Eu estou cumprindo com os compromissos
que eu trouxe no meu planejamento reencarnatório. E isto, gente, está ao alcance de todos nós. Todos nós trazemos recursos para poder entrarmos no reino dos céus, para podermos construir este reino aqui dentro da própria intimidade. Sim? Todos nós trazemos isto. Não é? Desde o planejamento reencarnatório, aliás, desde antes do planejamento reencarnatório, quando fomos preparados para uma nova reencarnação, com o planejamento direcionando tudo para que a reencarnação fosse bem sucedida, e mais com os amigos encarnados e desencarnados que nós trazemos e que nos sustentam, não é, durante a nossa reencarnação. Temos tudo para dar certo. Que possamos confiar mais e nos abrirmos à ação da espiritualidade, para que nós possamos receber deles a inspiração e o esclarecimento de que nós precisamos, para que a gente possa vencer os desafios que trazemos. Não é fácil, mas está ao alcance de todos nós. Vamos então fechar novamente os nossos olhos e nos irmanarmos com os amigos espirituais que se encontram no lar de cada um aqui presente, neste encontro que fazemos à distância, e pedirmos que estes bondosos amigos da espiritualidade, mensageiros de Jesus, juntos dos passistas da nossa casa espírita, Irmã Francisca, que possam se unir e levarem as vibrações, as energias renovadas a todos os irmãos que nestes instantes nos acompanham, de forma a fortalecer-lhes a esperança, a coragem, a vontade e a fé. E se no lar destes irmãos se encontrar algum companheiro desencarnado que careça de acolhimento e de orientação, que estes irmãos possam ser levados aos postos de atendimento da espiritualidade, permitindo que seja realizada a profilaxia espiritual no lar de cada um destes nossos companheiros. E que possamos, assim renovados em nossas energias, doarmos dos nossos corações, corações que já encontram ressonância dos ensinamentos de Jesus, a fim de que as nossas vibrações possam ser levadas ao Mestre e multiplicadas de forma a atender aos nossos irmãos dos dois planos da vida, que se encontram necessitados do corpo ou do espírito, a fim de que possam, então, receber o pão físico e o pão da alma. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa se fazer sobre todos estes irmãos da humanidade terrena, e que eles possam então perceber na sua própria intimidade a ação da misericórdia divina a seu benefício. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos que recebemos do aprendizado na noite de hoje, de podermos ampliar o nosso entendimento sobre as tuas lições, agradecermos
pelas bênçãos do teu Evangelho, da doutrina espírita, da família e dos amigos que recebemos nesta existência e das renovadas oportunidades que Deus nos concede na nossa convivência com os irmãos de jornada, de vivenciarmos estes ensinamentos. Que aos poucos eles nos permitam construirmos a nossa própria identidade, o nosso próprio caráter e nos tornarmos coerentes conosco mesmo. Senhor Jesus, recebe também da nossa parte a nossa gratidão. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela convivência prazerosa, como fazemos em todos os sábados. Desejam que todos tenham um abençoado final de semana na paz de Jesus. Fiquem com o Mestre querido e com este Pai misericordioso, e que Ele derrame sobre todos nós as suas bênçãos e a sua luz. Até a próxima semana. Muito obrigado.